Já tentei inúmeras técnicas e estratégias e não consigo ser lucrativo no trading. Seja muito bem-vindo, trader, nesse canal e neste vídeo especificamente eu vou trazer a solução para você que já tentou várias técnicas e estratégias e não consegue de jeito nenhum ser lucrativo no trading, certo? Eu sou Rodolfo Messias, trader autônomo há mais de 15 anos e vou ensinar você a parar de perder dinheiro no trading e se tornar lucrativo em 5 passos, certo? Eu anotei algumas coisas aqui para a gente começar a falar a respeito disso. Mas antes de mais nada, vamos tentar entender, principalmente para os iniciantes, às vezes não sabem muito bem que isso acontece, entender a realidade, né? Traçar um cenário aqui. E qual que é o cenário? O cenário é que o cara é mais ou menos o caminho do trader, né? A imensa maioria é assim. Vai lá, fica sabendo, né, da possibilidade, na verdade, da oportunidade de mudar de vida, de ter mais tempo com a família, ter mais conforto, dar mais conforto para a família, e aí, né, brilha os olhos, não vai ter chefe enchendo o saco, ou mesmo o cara, né, que tem uma empresa, mas está cansado do ramo, é autônomo, está cansado do ramo, ele quer mudar, às vezes é um profissional liberal, né, que quer ter menos pressão, mais paz, e aí vai para dentro aí do trade, acreditando realmente que vai conseguir ser lucrativo, né, ter alguma boa rentabilidade e ser bem mais fácil aí a vida, né? É o que todos querem, é o que todos nós buscamos. Mas qual que é a grande questão? A questão é quando começa, né? Começa a fazer treinamentos, cursos, compra cursos que ensinam técnicas, né, específicas. Então o cara vai, estuda bastante, se prepara, vai no simulador, começa a colocar dinheiro na margem e então vai para o campo de batalha e chega no campo de batalha que o negócio fica ruim, né? Às vezes até começa, né? Tem gente que começa bem, começa ganhando, vai legal, fala agora vai. Principalmente porque fez isso no simulador, né? Então ele tem confiança ali no início. Só que passa-se o tempo e o mercado real é completamente diferente do simulador, né? Por incrível que pareça. Porque né, um peso muito grande do nosso emocional está envolvido nas operações. Não é só uma questão de técnica específica. E técnica específica acaba tendo um prazo de validade, né? Às vezes ela volta a funcionar, daqui a pouco ela perde essa eficiência. E é assim, né? Não tem jeito. É assim que acontece. Então, aquele ânimo e aquele desejo, né? Aquela certeza de que tudo vai dar certo, porque ele está se preparando, está estudando, acaba indo por água abaixo aí, começa a ter mais problemas do que tinha quando começou e vira aí uma espiral de problemas e muitas vezes, né, na imensa maioria, o cara não vai chegar nem a 300 pregões, tá? No final. Então, para você que está começando, essa é a realidade. A realidade é que o trader tem prazo de validade. E tem prazo de validade mesmo quando ele vem, se prepara muito, estuda, sabe? Ele vai lá no simulador, já começa, não, agora eu tô bem, entendi a técnica, já tô conseguindo ler bem, tô conseguindo ser lucrativo ali, né, no simulador, que não é ser lucrativo, mas já consegue, se fosse virtualmente, ter resultado, mas acaba que na hora que chega a batalha real, né, que é o campo de batalha, as coisas mudam. É assim, né? Então essa é a realidade aí para você que está começando, está bastante empolgado. Não venho aqui para jogar água no seu chope, não estou tentando agredir seu sonho. A questão aqui é que eu preciso alertá-lo. E quanto antes você entender e cair a ficha, melhor. E para aqueles que isso já aconteceu, né, já estão mais avançados aí, pode comentar aí. Dá uma dica aí para o pessoal que está começando, para começar a entender que as coisas não são tão maravilhosas assim, né, quando começa a traçar esse cenário, traçar esse caminho, na verdade, né? Então vamos falar aqui
E obviamente que o que eu não vou fazer aqui, tá? É dar uma solução milagrosa, uma mágica, uma coisa completamente fora da realidade, porque isso não vai ajudar você em absolutamente nada. Eu vou ali massagear o seu sonho, vou colocar o sonho para dormir, para ele acordar bonitinho, ficar, crescer bem, alimentar, só que tem um grande problema. O sonho faz você chegar até um determinado ponto. A partir de então, não adianta nada, tá? A partir de então são outras coisas, outras variáveis, outros fatores que realmente vão fazer você chegar na lucratividade. O sonho não vai, tá? O sonho é muito bom para você dar os primeiros passos, mas ele muitas vezes atrapalha, tá? Atrapalha e quando que ele atrapalha? Atrapalha quando você coloca o seu sonho antes da realidade, né? Isso acontece bastante quando alguém vai falar a verdade, né, a respeito da situação. Então você quer negar bastante, né? Você quer negar ao máximo porque isso agride seu sonho, tá? Então esse é o grande problema aqui do sonho. Só que sem o sonho não dá também, né? Precisa ter o sonho, acreditar e vamos embora. Só que tem que usar aí o raciocínio, né, para conseguir galgar aí coisas melhores. E já vou adiantando, né, a solução aqui apresentada, se você não conseguir mexer na sua realidade, com essa solução, dificilmente você vai conseguir ser lucrativo no trading, tá? Dificilmente, ok? E não sou eu nem eu que estou dizendo, mas é a pesquisa da FGV, né? A pesquisa que muitos negam, né? Virou um alvoroço na época para os cursos, né, os treinamentos, porque negaram até o último. Pareciam aquela mulher infiel, né? Negava até o último os dados ali colocados pela pesquisa, sendo uma pesquisa simples, né? Muito fácil de você. Não foi uma coisa tão complexa, né? Se permaneceu durante mais de 300 pregões fazendo day trade ou não, né? Com dados da CVM, não tem muito o que discorrer a respeito. Tá? Assim, porque se fosse, muitos argumentam que o problema é não detalhar, né? Falar que não sabe quem estudou, quem não estudou. Meu, olha a porcentagem, né? Isso não tem nada a ver com quem estudou ou não estudou. Tá? Vamos ver aqui o que eu coloquei para começar a falar. Tá. Eu vou falar algumas coisas aqui, que é algumas coisas que vocês podem ter na mente aí antes da gente começar a falar especificamente da solução, tá? E eu vou falar aqui, talvez aí, o que está na sua cabeça, vamos colocar isso entre aspas aí. Você pode ser uma daquelas pessoas que pensam que só ganha no mercado de trading vendedores de cursos, né? E eu entendo muito você, cara. Entendo muito você. Por quê? Pô, diante dessa realidade, né? É inegável que a gente tem um problema para enfrentar. Talvez a realidade não seja simples como as pessoas gostariam que fosse, né? Ou seja, a gente sonha com um mundo bonito, mas a realidade ela se apresenta da maneira que é, né? A natureza não está nem aí para aquilo que você pensa ou para aquilo que você quer. A realidade não está nem aí para isso. Então, ganha-se, né? Aquele que consegue entender a realidade e se adaptar a ela, né? Isso acontece ao longo da história da vida, né? Ganha quem consegue se adaptar à realidade. E eu entendo muito, muito bem você que pensa que só ganha vendedores de curso, e a própria pesquisa da FGV, porra, vai assim embaixo aquilo que você está falando, né? Aquilo que você está pensando. Mas vamos lá. Também esconde aí uma questão dentro de você, né? Porque provavelmente você está pensando isso porque você já deve ter passado por cursos. Provavelmente não foi só um, né? Não foi um mentor, não foi dois, talvez. Tem mais coisas aí. Você já tentou de tudo, já tentou muita coisa e não conseguiu. E aí traz, né? Essa questão. Você gosta muito do mercado, quer muito que dá certo, gosta de operar, continua ali naqueles trancos e barrancos, mas acaba
que gerando essa insatisfação, né? Vira mesmo insatisfação. É completamente normal. Mas essa palavra, né, só ganha vendedores de curso de trading, ela esconde uma decepção que você tem, tá? Uma decepção que você tem. Existem pessoas que vivem de trading, inclusive de day trading, tá? Eu sou uma prova delas e sei que existem outras também, tá? Só que é uma porcentagem realmente perigosa, né? É uma porcentagem perigosa, mas eu tô aqui justamente para tentar doar um pouco para, sabe, tentar fazer alguma diferença com relação a isso, tá? Então, embora você tenha, né, eu entendo muito bem isso que você está falando, existem outros fatores envolvidos, e isso tá, a grande questão que você coloca assim é por causa da decepção aí que você deve estar tendo, tá? E é engraçado que tem uma outra frase aqui que você, talvez aí, que não fale a primeira, mas talvez você fale essa, acaba surgindo, né? Acaba tendo como que eu digo, brota do mesmo lugar, né? Que é, meu mentor é muito assertivo, mas eu não consigo, né? Olha que engraçado, porque realmente ela brota do mesmo lugar. Por quê? Porque a grande questão aqui é que é um mercado de cego guiando cego na maioria das vezes. Então, quando o cego guia cego, é difícil chegar a algum lugar, né? É difícil chegar a algum lugar porque, neste caso, não é só uma coisa acadêmica, não é uma questão acadêmica só. Concorda? É uma questão realmente de campo de batalha e de prática, porque é uma coisa de competição, né? O trading, ele é uma competição. E não é uma coisa simplesmente de você ser acadêmico, conhecer muito bem determinada técnica. E esse cego que guia o cego, por ser uma questão de competição, acaba não chegando a lugar nenhum. E é bem interessante isso, porque são dois fatores, são duas pessoas diferentes, né? O cara que acredita que o mentor dele é muito assertivo, mas ele não, e ele acredita que a capacidade, talvez seja o seu problema aí, que a sua capacidade é que não está à altura. E não é verdade, tá? Não é verdade. Não é a sua capacidade que é o problema, tá? Podem ter diversos tipos de razões, diversos mesmos. Então, quando você, né, ingressa no mercado, você já começa errado, muito errado, tá? Não é que você começa errado em fazer um curso, aprendendo uma técnica, você tem que aprender as técnicas, tem mesmo. Mas existe uma grande diferença aí e a gente vai tentar mostrar isso hoje aqui nesse vídeo, tá? E aqui, assim, a grande questão, né? Tudo começa errado, né? Vamos colocar aqui de novo aspas, né? Tudo começa errado seguindo cegos, olhando ferramentas ao invés de mercado e focando em estratégias ao invés de métodos, certo? Olha que interessante, de novo, tudo começa errado seguindo cegos, olhando ferramentas. E o que são essas ferramentas? São justamente os cursos que você desenvolve técnicas de leitura de mercado através de algumas ferramentas que são bastante importantes para essa leitura de mercado. Só que elas cobrem um fator só, elas não cobrem um todo, né? Ela é focada em achar algumas variáveis, mas ela não olha todas, né? Que são tão importantes quanto aquilo que ela vê. Então você tem que usar as ferramentas, aprender as ferramentas, mas não é o suficiente, né? Então, olha, a ferramenta ao invés de mercado, focando em estratégias. O que são estratégias? Né? Qual que é a diferença de estratégias e método? Bom, estratégias a gente vai ter o seguinte parâmetro, tá? Seguinte posição ali, e me diga aí se eu estou errado. Você tem algumas variáveis e condições, né? Se essas variáveis atingirem determinado valor, né, entre si, isso tende a te causar uma ação, né? Vamos dar um exemplo, como por exemplo as médias móveis, que é coisa simples, né? Aquela estratégia das médias móveis, que quando a média rápida cruza
você faz uma ação, né? No caso, uma média rápida cruza para cima, elas são inclinadas. A média rápida cruza para cima, é para comprar, né? Então, existem algumas variáveis, as variáveis são essas médias de preço, uma calculando de uma forma mais curta, a outra calculando um pouquinho mais longa, então buscando, né, esse cruzamento assim de forma simples, tá? Tem outras variáveis aí e muitos outros tipos de estratégias mais complexas, outras mais simples, mas que funcionam exatamente da mesma maneira. Algumas variáveis que são lidas, que exigem que você tome uma decisão quando elas mostram, né, aquela situação específica, certo? Ou seja, aquele dado específico que você colhe te faz realizar uma ação, no caso, uma operação no mercado. E qual que é a diferença do método? O método não é efetivamente você buscar essas variáveis e essas variáveis vão te apresentar um valor que você vai cometer uma ação. Não é isso. O método ele vem buscando entendimento de todas as situações e todas as questões. E então, com essa leitura, né, de todas essas situações, tentando buscar amplamente o cenário tanto pessoal, tá, da sua própria realidade, né, que faz muita diferença, a sua realidade. Então, ele vem traçando até uma leitura de mercado mesmo, mas uma leitura que não vai te dar essa condição de se isso acontecer, eu faço isso. Ela vai te dar ferramentas, né, de probabilidades para você. Acredito que aqui seja uma oportunidade, então vale a pena eu fazer uma operação diante de todo o cenário previsto e assim eu decido se essa probabilidade é boa para mim ou não, né? Então o método ele é muito mais amplo do que uma estratégia. E ele exige muito mais tempo de preparação, ele exige mais foco, ele exige um pouco mais de paciência, né, do que a própria estratégia. Mas eu acredito que assim deveria ser o foco dos ensinamentos e guiando os traders, né, os traders pessoa física, para esse método, né, para utilizar métodos e não estratégias. E como eu disse, né, o método começa com uma coisa pessoal, a realidade do próprio indivíduo, a realidade única daquele trader. A realidade única daquele trader é extremamente importante, porque é balizada nela que devem vir outras ações e outros fatores, né? Porque senão, se todos, né, por causa de a mesma variável, for realizar uma determinada ação, isso pega em vários sentidos, mas vários sentidos, né? Até por conta de uma competição real, né? Porque o mercado real é uma competição real. E é uma competição não só real, mas uma competição muito dura, porque dentro do mercado financeiro estão as mentes mais, né, mais brilhantes, né? Porque o mercado financeiro paga bem, né? O cara vai buscar mesmo os melhores caras ali, porque isso gera dinheiro para eles. Então, para competir ali não é fácil, né? Não é fácil. E tem outros tipos de variáveis que são variáveis que não, elas são observáveis, mas elas não podem ser consideradas para a tomada de uma decisão, né? Elas têm que ser de certa forma colocadas de lado e isso não vai te dar essa percepção na estratégia, né? Mas no método vai, só que na estratégia não, né? Isso não vai ser considerado na estratégia. Então você começa a ter muitas deficiências na estratégia. Só que o que acontece dentro do mercado de treinamentos, cursos e o próprio trader ao longo da sua trajetória, né? E por isso que acaba não conseguindo chegar a 300 pregões. Porque simplesmente o trader tem focado na estratégia e isso não vai ser eficiente no longo prazo. Isso pode ser eficiente em um determinado período, só que a estratégia ela para de funcionar. Às vezes você acha uma boa forma, uma estratégia legal,
ela vai parar de funcionar em determinado momento, porque o mercado ele não é igual, ele passa por ciclos, né? Ele passa por diversos fatores que é o caos, né? Não tem como você adivinhar qual que vai ser. Ele simplesmente vai acontecendo, ele vai se tornando, né? As variáveis vão se encontrando, né? E aquilo acontece. Não dá muito para prever, né? Então, essa é a grande diferença. Eu espero que eu esteja sendo bem claro aqui com relação ao erro inicial. E muito provavelmente você que está ouvindo não deve ter considerado esses fatores, né? E considerou aprender uma técnica, operar bem essa técnica, aprender estratégias e assim. Só que, olhando aí os seus resultados, provavelmente não está dando muito certo, né? E se não está dando muito certo, não é eficiente, tá? Vamos ver aqui que eu coloquei mais para a gente conversar. Então, a grande questão aqui, né, é que você pode começar dando um passo. É como que você vai resolver esse problema, né? Esse problema de estratégia e o problema de o problema estratégia e o problema do método. Como que você vai resolver essa situação aí para você? Que já tem, né, tá totalmente envolvido nessa forma de operar estrategicamente. Desculpa, nem é estrategicamente, é utilizando estratégia, né? Porque se fosse estrategicamente estava no método. Mas vamos tentar dar uma solução. E assim, é óbvio que eu não tenho como te dar uma solução ampla agora que vai resolver todos os seus problemas, mas eu tenho como te dar nesse vídeo alguma coisa para você começar, né? E a primeira coisa que eu peço, né, para que você faça é dar um passo, o primeiro passo, que é o alinhamento de raciocínio. E o que é isso? É você analisar a sua própria realidade. Então, antes de mais nada, esquece tudo o resto. Você vai manter o conhecimento que você tem sobre estratégia, sobre ferramentas, sobre forma de leitura de mercado. Mas primeiro, vai e olha a sua realidade. Então, faça um exercício de raciocínio. Você tem que ver você tem que pesar, né? Você tem esse sonho. Esse sonho ele não pode interferir na sua análise da sua própria realidade. Esse sonho não pode fazer isso. O sonho tem que ser aquilo que você se apega com esperança se você enxerga que existe alguma esperança, tá? E a realidade é que tem esperança. A realidade é que você pode conseguir ser lucrativo, tá? Mas primeiro, para que você comece a se alinhar melhor, né, começar a dar o primeiro passo utilizando um método, olhe para o alinhamento de raciocínio. E o alinhamento de raciocínio é simplesmente você utilizar dados, considerar mais dados, mais realidade do que as crenças, os desejos e a sua reação ao seu próprio emocional. Porque nesse momento você pode estar numa situação tão ruim com relação a que as coisas não estão caminhando no trade, e muitas vezes você pode até não ter problema com isso, no sentido de que você tem uma renda, né? Tem outros fluxos de caixa aí que estão sustentando, não tem problema. E essa é a melhor das situações, né? O melhor do universo. Para você que não tem, as coisas são bem mais complicadas. Mas para você que tem, você tem aí uma sorte que te propicia uma melhor maneira, né, de resolver esse problema. Mas, para você que não tem, talvez você tenha que se ajustar em determinados momentos, né, buscando algum outro fluxo de caixa para esse momento. Então é o que eu falei, você precisa alinhar seu raciocínio. Para manter seu sonho, o sonho não pode interferir na sua análise, mas para manter seu sonho, você precisa protegê-lo, porque senão ele vai ser destruído. E o mercado adora destruir sonhos, tá? É especialista nisso, né? Mas você não precisa passar por isso. Então volta, dá um passo atrás e começa a olhar a sua própria realidade. Ah, como que eu faço isso? Primeira coisa que você tem que fazer
É olhar se você tem condições de estar operando na forma que você está, né? Você tem condições de estar operando da forma que você está, tanto financeiramente quanto psicologicamente. Talvez as perdas, né? Talvez não, com certeza. A grande quantidade de perdas, né? Perdas sequenciais, espiral de perdas, essa condição causa um estrago enorme no seu emocional, impedindo você de continuar operando. Só que você vai tentando, né? Mudando ali a forma um pouquinho de olhar aqui, de olhar ali, busca outras coisas e vai tentando se segurar, tentando modificar essa situação porque você acha que simplesmente é a forma que você está operando. Mas tudo tem que começar de um início. Isso não adianta, você pode achar a melhor forma do mundo de operar. Você descobriu o néctar das formas de operar. Só que se você não está com o emocional ajustado, você não está com o emocional tranquilo, porque você tem uma condição de perdas consistente, está abalando a sua forma de operar, não adianta, não vai dar certo. Então você tem que dar um passo para trás e usar o seu raciocínio para entender isso. Porque você não quer dar o passo para trás, não. Olha o tempo. Olha o tempo que você já está operando, olha o tempo que você já está aqui tentando, olha o tempo que isso já está ali na sua vida, você tem que fazer dar certo, você quer fazer dar certo porque você tem esse sonho, mas o que acontece? Isso interfere e não deixa você dar espaço para trás se você não utilizar o raciocínio. Então você tem que usar o seu raciocínio, a sua análise de leitura de dados, os seus próprios dados. O que são os seus próprios dados? Abre o seu relatório de performance. Olha os dados que estão ali inseridos, né? Como que você está ganhando, como que você está perdendo, qual que é o seu financeiro, há quanto tempo você está perdendo. Você tem uma perda consistente? Você está conseguindo segurar? Ou você está só perdendo, perdendo, perdendo? Tem que observar que se você está só perdendo, perdendo, perdendo e cada hora você olha uma maneira de operar diferente porque você está tentando, não está dando certo. E não vai dar certo porque essas perdas estão gerando um problema para você, que o seu raciocínio, o seu psicológico, a sua tranquilidade para operar está abalada. Você não está num ambiente propício para que você ganhe dinheiro. Numa competição. Uma competição o cara tem que estar focado. E ele não tem que só estar focado. Ele tem que ter sede de conquistar aquela posição, né? Ganhar aquele desafio. Ele tem que estar com sede. Para ele estar com sede, ele tem que estar centrado. Ele tem que ter condições psicológicas de fazer isso. Se ele está abalado, ele não consegue. Então, vou fazer uma analogia com um jogador de futebol. Imagina um jogador de futebol muito, muito habilidoso. Ele está num jogo, um jogo muito importante, um jogo decisivo, um jogo que a torcida, os companheiros, todo mundo está esperando muito dele, porque ele é um jogador muito habilidoso. Nessa hora, o que acontece? Ele sofre aquela pressão, a camisa pesa e ele simplesmente não é eficiente no seu próprio futebol, né? Nas suas próprias jogadas. Ou seja, ele não consegue performar nem um terço do que ele é capaz. A mesma coisa aí, né? Às vezes a sua pressão está tão grande que você não consegue performar. Então, usando o raciocínio, você vai separar, né? Ó, deixa eu analisar com dados, fazer um reconhecimento do quanto eu estou abalado psicologicamente, se eu estou realmente operando com tranquilidade. Em outra parte, você vai analisar quanto que o seu método operacional é eficiente, né? E aqui tem um grande problema, porque na verdade é muito, muito difícil, é muito complicado achar um método operacional eficiente. E por quê? Um método operacional eficiente para se desenvolver leva tempo, né? Você leva tempo. E como o trader tem um prazo de validade, o que acontece? Acaba não conseguindo desenvolver esse método operacional eficiente porque não tem tempo para isso mais. Porque acabou entrando dentro de uma espiral de perdas
ou acabou tomando perdas muito grandes. Às vezes até o cara vem bem e depois, pum, toma uma porrada gigante. Só que esse vem bem, ele é bem complicado, né? Porque talvez ele vem bem porque ele está operando em um método completamente errado, completamente ineficiente e mascara, né? Esses resultados positivos mascaram o problema. E aí quando o problema vem, esse é de uma vez, né? Toma uma pancada que já era. Então, aqui, né, voltando a falar sobre o método operacional, que é muito difícil conseguir desenvolver por conta, né, desse tempo. E, então, acho que esse é o grande problema aqui, né? Esse é um grande problema que ele não tem uma solução muito simples, né, para você. Mas não é o momento, né? Não é o momento agora de dar essa solução. O momento agora é de você dar um passo para trás, porque um passo para trás, e é isso que você tem que entender, que um passo para trás pode salvar você de uma derrota na guerra, né? É uma batalha que você perdeu entrando por esse caminho, mas você pode dar um passo para trás, se reagrupar, né, analisar bem, estrategicamente, e assim conseguir tomar um rumo diferente e começar a ter mais probabilidade de sucesso, certo? Então, quando eu falo sobre dar um passo para trás, não é um passo para trás que vai te prejudicar, que vai te deixar com mais tempo, você não aguenta mais, né, o tempo disso dar certo. Então você precisa que seja agora, mas entenda, tá? Entenda que quanto mais você pensar precisa que seja agora, mais tempo você vai levar e fatalmente não vai conseguir permanecer no mercado. Então, dá um passo para trás, que é a melhor forma, tá? Se reagrupe. Olhe, porque você começou de uma maneira errada quando só focou em uma ferramenta, uma forma de analisar mercado, uma única forma, uma única ferramenta que te dá variáveis importantes, mas não são as únicas. Você precisa de um método, né? Um método todo e não só uma estratégia, não só uma forma de operação. Enquanto você ficar nisso, dificilmente você vai conseguir ser lucrativo. Você precisa de um método operacional eficiente, infelizmente. Eu não tenho tempo aqui para dar essa solução do método operacional eficiente, mas se você acompanhar aí o canal, eu vou trazendo cada vez mais coisas em determinado momento. Talvez eu consiga trazer um pouquinho de uma solução para um método operacional, né? Um método operacional eficiente. Mas não adianta nada, tá? Não adianta absolutamente nada um método operacional eficiente, mesmo que você consiga, achei, né? Tive uma sorte aqui e achei um método operacional eficiente. Não adianta se você não der esse passo para trás, analisar como que está confortável ou não para você operar, analisar os seus próprios dados aí de uma forma racional para que você mantenha o seu sonho vivo. Se você olhar para o sonho e ignorar todo o racional, simplesmente ignorar, porque você pode pensar que agride seu sonho, não é verdade isso, eu vou conseguir, não é verdade, isso é porque as pessoas não estudam, isso é por causa disso, isso é por causa daquilo, não adianta, tá? A chance de você tomar um sacode aqui e acabar com o sonho, destruir, é bastante relevante, é bastante grande. Então, o que você precisa fazer é voltar ao seu racional. Então, um passo extremamente importante é o alinhamento de raciocínio, né? É isso que vai fazer bastante diferença aí para você começar a dar o primeiro passo real, tá? O primeiro passo no sentido de realmente conseguir ser competitivo no campo de batalha, tá? Eu estou falando de campo de batalha. Eu não estou falando de simulador, de técnicas, de ensinamentos, de coisas teóricas, de coisas praticadas dentro do mercado que não é real. Eu estou falando de campo de batalha. Vai te dar um passo para o campo de batalha real, tá? Ficar atirando lá em coisa que não atira em você é bem fácil, né? É essa analogia que eu faço. Então, atirar em uma coisa que não está atirando em você, tranquilo, né? Você está ali mirando, sendo mais estratégico, colocando ali a miras e as suas habilidades né, aflorar e você conseguir ali. Nossa, quanto mais você treina, melhor você fica, né? Bastou vir com um tiro para cima de você que pronto, né? Dá o branco
e você corre igual maluco, e quando não corre acaba tomando. Talvez não seja exatamente isso que acontece numa guerra, pode ser que sim, pode ser que não, né? Só quem tá lá mesmo que sabe, mas a analogia funciona, né? É mais ou menos assim, tá? E aí você acaba sendo alvejado com bastante habilidades que você achou que tinha. Então, assim, é isso que eu tinha para falar, né? Então, esse vídeo foi para mostrar para você o que você precisa fazer, né, com relação a essa questão de tentar de tudo, né, técnicas e estratégias e não conseguir performar bem. Então curte aí o vídeo, tá? Compartilhe e principalmente comente aí. Comente o que você acha que é o seu problema, quais estratégias que você usou, qual foi a sua trajetória no mercado, como que você acha, né? Faz a sua análise aqui. Vamos fazer um exercício para a gente ir junto nessa. Faz a análise, né? Um alinhamento de raciocínio, faz a sua análise e coloca aí, né? Coloca o que você acha que é o problema, como você acha que então pode resolvê-lo, qual foi aquilo que você pensou que pode ser a solução, e não ficar só tentando ali, só mudar a forma de operar e pronto, né? Isso não vai acabar bem, mas a partir do momento que você dá um passo para trás e se alinha à realidade, ao campo de batalha e a se ajustar à natureza, você tem alguma chance, tá certo? Então comenta aí e compartilha. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e a gente se vê. Muito obrigado por ter escutado o que eu tenho para falar até agora, tá certo? Boa sorte, muito sucesso, desejo realmente que você comece a mudar essa trajetória e realmente ter bastante sucesso, tá bom? E continuamos aqui, espero o próximo vídeo.